Fala pessoas! Bom, vamos lá dar continuidade nos nossos vídeos aqui e agora eu queria falar sobre as características positivas, as possibilidades positivas que a entrada de Plutão em Aquário pode trazer pra gente. Eu sinceramente eu espero que seja um negócio bem legal, tá? Eu gostaria que fosse um negócio legal porque as potencialidades negativas de Plutão são, nossa, são uma desgraça de ruim naquele negócio, né? Desgraça. Então, vamos falar do que é bom. Olha, eu gosto de pensar nas características positivas de Aquário emergindo, né? Principalmente na questão que a gente pensa sobre a comunidade, sobre o ser humano. O signo de Aquário é o signo do grupo, né? O signo da humanidade, sim, da comunidade, né? Aqui eu acredito que a entrada de Plutão em Aquário vai levar a gente para mais perto da era de Aquário, que é só lá 2160, mas que lá a gente vai ter uma compreensão muito maior de qual que é o papel da humanidade, o que a gente está fazendo aqui, o que representa a nossa existência, né? O que vem esses 7, 10 mil anos de existência do homem como é, ou como vem evoluindo, o que ele tem que fazer, qual que é o papel dele, o que ele vai trazer, o que ele vai construir, qual que é a responsabilidade dele nessa história toda, né? Qual que é o significado, o sentido da vida. Não que a gente vá desvendar o sentido da vida, porque se você pensar em níveis espirituais, existem camadas, ou pelo menos alegam, né? Falam que existem. Eu acredito, quem acredita, quem não acredita também, tudo bem. Falam que existem várias camadas espirituais de evolução. Você vai daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá e você vai evoluindo e nós estamos num caminho ali de evolução, sabe? Sei lá se é mais, se é menos, a gente não tem ideia, né, do que é isso aqui. Mas a gente está querendo alcançar esses lugares maiores, né? E quando a gente passa por essa experiência de Plutão, Plutão é o grande símbolo da transformação. E a transformação não é só você acordar de um jeito e cortar o cabelo e dormir de outro. Não é só isso. Isso vai mexer na essência, né? Ela vai lá no fundo, porque o Plutão ele é o grande símbolo da destruição. Se você pensar um dos símbolos de Plutão, da transformação de Plutão, que é de largata para borboleta, um bicho não tem nada a ver com o outro, cara. Você olha, são coisas completamente diferentes. Um se arrasta devagar que o inferno e a outra voa super levemente por ali é absurdamente diferente, mas existe uma fase de transformação que é complexa, né? Tem muita coisa acontecendo ali internamente para essa borboleta conseguir fazer essa transformação e essa mudança de quem ela é, da essência dela, né? Então eu acredito que a gente está num caminho desse, da gente descobrir o nosso lugar no mundo como valorizando quem é o ser humano e não o que o ser humano tem. Isso também é um processo que eu gosto muito de chamar a atenção quando eu estou fazendo mapa natal ou trânsitos, né? Quando a gente tem especialmente coisas envolvendo trânsitos de Plutão no mapa natal ou coisas de casa 8 acontecendo. Casa 8 é um lugar que é muito sensível, mas ela meio que tira todos os seus penduricalhos, todas as coisas que tem em volta de você, para mostrar quem você é. Ela vai mostrar a sua essência, que não é esse monte de cascas que a gente tem aqui. Isso dói pra caramba, mas através dessa dor a gente começa a entender que o ser humano, né, voltando para o ponto em questão, o ser humano precisa deixar de se preocupar em ter para começar a se preocupar a ser, né? Você tem que ser quem você é. E quando você tem o Plutão entrando em Aquário, ele pode trazer essa consciência sobre o que a humanidade precisa ser. Porque vamos combinar uma coisa, tudo que a gente tem sido nos últimos milênios não é muito legal, né? Não é muito bacana. Porque é guerra para tudo que é lado, é violência para tudo que é lado, é um matando o outro. É esse descaso que se tem com a natureza, né? Você vai e destrói tudo, ou se bem entender, né? Você faz, entra onde você quiser, destrói tudo, expulsa tudo, muda tudo, não importa o que os índios pensam, o que os cachorros pensam, não importa. O que importa é que vai me dar mais dinheiro, então eu vou fazer um negócio ali. E isso é uma coisa que a gente precisa começar a pensar em alterar, porque se continuar nesse ritmo, a natureza vai perder a paciência. Ela literalmente vai perder a paciência mesmo e vai acabar com tudo.
Essa é uma característica que pode aparecer no lado negativo também dessa passagem para Plutão e Aquário, porque Plutão é o grande símbolo da destruição e Aquário é da humanidade. Então você pode ter a destruição da humanidade. Assim como Plutão entrou em Capricórnio e ele começou a promover a destruição dos conceitos, da visão, das regras que são mais tradicionais, mais rígidas. Você vê, a gente tem muitos movimentos acontecendo hoje em dia na questão de gênero, de identidade sexual, bom, enfim, de todas as questões ideológicas, né? Os grupos que são tidos como minorias, eles estão ganhando volume, estão ganhando espaço e eles estão passando por cima de todas essas regras que eram opressoras. Isso é muito cara de Capricórnio, Plutão em Capricórnio, a destruição do que é tradicional. E o tradicional é opressor. E eu não estou falando que isso não é que o que foi, não estou falando que tudo que é tradicional é opressor, mas alguns pedaços em que agiam de forma opressora estão sendo destruídos e a gente passa para a era de Aquário, onde cada grupo tem a sua identidade reconhecida e respeitada. Isso é outra coisa que é super importante que eu vou falar na parte de características negativas. Essa coisa do ser humano descobrir qual que é a essência dele, qual que é o comportamento dele, ele não está ligado só com o respeito mútuo entre os grupos, mas é começar a identificar a humanidade como um grupo que precisa ser, entre aspas, protegido, valorizado, respeitado. Porque uma das coisas que eu já falei, eu já estou falando há algum tempo, já faz uns 2 anos que eu estou falando isso, que existe uma possibilidade muito grande, e a gente está caminhando a passos largos para isso, de ser oficializada a existência de outras vidas além do planeta, fora do planeta. Inclusive não só fora do planeta, como dentro também. A gente tem essas possibilidades ganhando mais força. Décadas atrás, era tudo história de ficção científica. Hoje em dia, a quantidade de notícias que a gente ouve oficiais, eu não estou falando de fofoca não, oficiais de que tem um monte de coisa voando por aí que ninguém sabe o que é, tá gigantesca. Então a gente está entrando em possibilidades cada vez maiores de descobrir que nós somos um grupo dentro de um grupo muito maior, dentro de outras coisas. E isso valoriza a essência de ser humano. Ser humano, né? Você está lá num grupo que tem um de Júpiter, um de Plutão, um de sei o que lá, ele é da Terra. Tá vendo? Aí você pertence a um grupo. Quando você pertence a esse grupo, você tem um senso de união e de saúde muito melhor. Quer entender como isso funciona? Pensa o seguinte. Eu não gosto de usar esse termo, mas eu vou usar, tá? Futebol. Se você pega um nível nacional, um é corintiano, outro é palmeirense, o outro é São Paulo, não sei o que lá, e vive brigando um com o outro, né? Vive se matando. Agora, quando tem jogo da seleção, todo mundo é brasileiro, né? Então, essa é a visão que se tem de Plutão em Aquário, desse empoderamento da raça humana como uma espécie dentre várias outras espécies e que tem o seu espaço a ser protegido e valorizado ali. Eu acho isso muito legal. Eu não sei se vocês já ouviram falar, outra coisa que está acontecendo aí que está ganhando muita força é um tal de ChatGPT. Eu ainda não vi isso aqui, eu só li algumas notícias, né? Assisti algumas coisas, mas eu não cheguei a experimentar. Esse ChatGPT é uma inteligência artificial que é tão avançada e é tão evoluída que ela aprende constantemente com as coisas que são passadas para ela e como ela pode responder aquilo, que você não consegue diferenciar se você está conversando com uma pessoa ou se você está conversando com uma máquina. É uma inteligência artificial absurdamente avançada que está sendo usada agora para fazer muitos atendimentos online e vendas, aquela coisa, lógico, né? Vai pensar primeiro na venda. Mas, né, isso é um avanço em que pode dar nascimento a uma outra raça de verdade. E aí você começa a pensar no que essa raça pode fazer com a gente. Sempre tem essas histórias, né? Sempre tem esses contextos de, como é que fala, teorias da conspiração e da conspiração das máquinas, bem tipo Exterminador do Futuro. Mas, só voltando no ponto do como o ser humano se torna mais responsável com o ambiente, né? Os fatores ecológicos também acabam contribuindo bastante para essa questão da evolução humana, porque uma das coisas que pode acontecer é um grande desastre ecológico. Mas não é um desastrezinho como a gente está acostumado.
mesmo desastrezinho, eu estou me referindo até às grandes coisas que a gente já viu acontecer, tsunamis, terremotos, pandemia. Estou falando de um negócio que realmente é sem precedentes. Vamos pensar no seguinte, eu deixei, naquela live que eu deixei para vocês marcado, inclusive no começo desse vídeo tem lá no card, eu deixei marcado para vocês a live que eu fiz sobre a experiência de expansão humana e que toda vez tem Plutão participando em algum evento muito importante. E todo evento importante está ligado com morte, está ligado com destruições, né? E está ligado com alguma catástrofe. Então é muito possível que a gente tenha alguma vivência nesse sentido para poder fazer com que a gente perceba que nós estamos fazendo com o planeta. E a gente precisa corrigir isso de alguma forma, né? Então, o comportamento, o hábito das pessoas de reciclagem, de economia de energia, diminuição de consumo de carne, ou consumo de carne mais responsável, né? Menos desmatamento, aquela papagaiada toda que a gente está cansado de ouvir e que ainda assim a gente ouve coisa acontecendo todo dia. Isso pode gerar sim uma alteração climática que vai causar alguma catástrofe que vai levar um tantão de gente embora, muito mais ao mesmo tempo do que já levou um dia. Então isso é uma coisa que pode acontecer. Só que aí a gente sempre tem que lembrar que Plutão traz a transformação através do problema. Então a gente vê um negócio desse, é constatado que aquilo foi desse jeito e todo mundo começa a mudar a atitude. Quer ver um exemplo de como isso pode acontecer? Você não vai lembrar, porque você é novinho, novinha, mas lá atrás, na minha época, quando eu tirei carta, lá atrás, a gente não usava cinto. Não podia usar, ninguém usava cinto em São Paulo. Até o dia, não sei se foi no São Paulo, em Brasília, mas acho que foi no São Paulo. Até o dia que decretaram uma lei, quem não usar cinto vai ser multado. De um dia para o outro, todo mundo usava cinto. Todo mundo. E hoje todo mundo entra no carro e põe o cinto. Isso evitou com que muitas mortes acontecessem. Então é essa característica de transformação baseada no problema, na dor, certo? Que mais que a gente pode falar dessa coisa? Bom, e também tem outra coisa que eu queria falar assim, só rapidinho aqui para encerrar o vídeo. Às vezes a gente ouve o pessoal falando aí, não, porque o ser humano é muito... ele tá destruindo a natureza, né? E a mãe natureza, não, ela é tão boa, ela é tão acolhedora com a gente, né? Que é beleza. Cara, não. Né? Esse é um discurso absurdamente ingênuo que não faz o menor sentido. Isso não é argumento para você ser responsável com a natureza. Você tem que ser responsável porque você tem que ser responsável, não porque a natureza te acolhe, porque a natureza não te acolhe coisa nenhuma, tá? Essa história aí de que porque a natureza vai dormir na floresta que você não conhece, no meio de uma tempestade e fica sem luz, sem telefone. Vai ver se a natureza é acolhedora. Cara, a natureza faz o que for para acabar com a vida de qualquer um que está perto. É linda, maravilhosa, é super legal a cachoeira. Cara, é sensacional. O mar é maravilhoso quando não está numa tempestade. O calor, o sol é incrível, que nem agora, está 33 graus aqui. É super bom, nossa, é uma delícia. Contanto que você esteja com ventilador, num teto. Agora vai ficar lá fora no sol para ver como é gostoso. Aí a natureza te torra, meu. Não é assim, não. Então a gente tem que deixar essa conversa meio ingênuazinha de que é porque a natureza só faz bem, porque não é desse jeito, mas a gente tem que assumir a responsabilidade de respeitar a natureza da maneira como ela é. Né? Cada macaco no seu galho, na verdade. Né? Vamos cuidar das coisas, mas sem essa questão ingênua, que é uma coisa que não tem em Aquário. Tá? O signo de Aquário é um signo muito consciente, muito inteligente. Ele olha para a realidade, ele entende as falhas que tem ali e ele pensa como que ele pode transformar isso no futuro. O único problema é a flexibilidade de Aquário, mas isso a gente vai entrar no vídeo de características negativas. Certo? Então, só para resumir aqui. Características positivas: valorização do ser humano, descoberta de outras vidas fora do planeta, avanços tecnológicos sem precedentes, cura de doenças incuráveis até agora. Sim, produção, o advento, né, a criação, a descoberta de uma energia infinita, limpa e barata. Vai acontecer agora na Era de Aquário. Inclusive já está acontecendo, que eu fiz um outro vídeo a respeito disso. Tá? Não sei se foi
Não sei se foi o vídeo de Júpiter ou foi uma live, mas enfim, eu fiz esse vídeo aí, depois eu posto para vocês de novo. Então é isso, tá? Características positivas de Plutão em Aquário. Vamos torcer para que isso aconteça de uma forma mais intensa do que as negativas, tá? Segue o próximo vídeo aí e se tiver dúvida é só mandar mensagem. É aquele negócio, né? Dá aquele like no vídeo, faz o comentário, compartilha, aquela coisa toda para ajudar o YouTube a divulgar o nosso vídeo. Beijo para todo mundo, até próximo.